Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom ter vocês por aqui. Hoje já é o melhor dia da nossa vida, já estamos na melhor semana da nossa vida. E isso por quê? Simplesmente já porque acordamos, já temos um motivo para agradecer. Não, mas o dia tá ruim, o dia foi ruim, o dia foi alguma coisa mais ou menos, não importa. O que importa é que você tá aqui hoje para agradecer por mais um dia. Bom dia, meu querido. Que bom lhe ver por aqui, rapaz. Deixa eu só colocar uma. Então. O quão eficiente Olha é o aqui seu eu time. só. Rapaz, com. Eu não sei se dá pra ouvir, mas tem um telefone tocando. Tocou de 6 horas da manhã. E tá até agora o despertador. Tá até agora tocando no vizinho. Eu fico só imaginando o porquê ele não levantou. Será que realmente a gente tem um motivo para isso? Que já faz 4 minutos que tá tocando. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente tem algo para fazer e porque não tem um motivo a gente acaba que deixa para fazer depois. Porque normalmente o despertador a gente só não acorda realmente quando a gente tá muito cansado. Porque a gente já programou isso um dia antes para que naquele momento seja tocar aquele telefone toque. E quando aquele telefone toca, aí sim a gente vai e faz. E o seu cérebro inconscientemente ele sabe que tem algo para fazer. E por isso que acaba que você inconscientemente deixa de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, 5 minutos praticamente, 5 minutos. Fiz isso por muito tempo, despertando, deixando para depois. Mas hoje, no primeiro toque que eu já levanto, é bem menos desgastante, rapaz. Você sabia que quando a gente coloca para despertar, esse meio tempo de 2, 4 minutos é que faz a gente ficar cansado? Porque a gente tenta entrar, o seu cérebro tenta entrar em um estado de sono e ele acaba voltando de novo. Então, às vezes a gente acaba mesmo fazendo isso, pegando o o despertador botando soneca e acaba que a gente acorda mais cansado, não dorme direito essa soneca e fica desgastante, porque fica de tempo em tempo, teu cérebro já sabe que vai tocar daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. Então, é por isso que isso acontece. Mas vamos deixar isso pra lá. Vamos cada um cuidar da sua vida. Mas o que eu quero dizer é que, primeiramente, bem-vindo. Bom dia para todo mundo aí, bom dia. Que hoje já é o melhor dia da nossa vida. Estamos aí pronto para transbordar na vida das pessoas e da vida do outro, né? Porque eu consigo alcançar você e você consegue alcançar milhões aí. Então vamos nessa parte aí de estar realmente sempre comprometido em fazer aquilo que tem que ser feito. Então, nesse momento eu quero dizer que realmente ontem eu fiz de tudo para fazer a live. Porém, eu não consegui. E minutos antes eu fiz um teste para ver se eu conseguia falar, para ver se eu conseguia deixar uma mensagem, assim, a minha voz estaria bom. Só que a minha garganta fechou de verdade, tava tudo fechado. Então foi um momento que poxa, nunca mais eu tinha ficado doente assim. E acabou que eu fiquei doente. Fiquei doente não, né? Fiquei com a garganta fechada. E, e aí não consegui fazer a live ontem. Mas estamos aqui para falar mais uma vez da live de hoje.
E o título da live é: você é uma pessoa medíocre? Deixa eu fixar ele aqui. E aí, você se sente uma pessoa medíocre? Responde pra mim aí. Se você acredita que o que você faz, o que você é uma pessoa medíocre ou uma pessoa não medíocre? E o que seria mediocridade? Responde aí pra mim. Pra ficar legal o bate-papo. Você é uma pessoa medíocre? E se sim, por que você é uma pessoa medíocre? A mediocridade, ela está muito relacionada a o que todo mundo faz. Como assim? A maioria das pessoas, elas são medíocres. Só que foi ensinado que essa palavra medíocre, ela tem um significado de ruim. Ela, a pessoa medíocre é uma pessoa que você, se eu chamar alguém de medíocre, eu estou desvalorizando aquela pessoa. Eu estou dizendo assim, olha, você é uma pessoa medíocre. Ela vai se sentir ruim. Por quê? Porque na cabeça dela, ela está dizendo assim, eu não sou medíocre. Eu sou uma pessoa boa. Mas mediocridade, anota aí, mediocridade quer dizer uma pessoa que não faz nada mais do que tem que ser feito. Mediocridade é uma pessoa na média. Na média. Então, se você tem que, um exemplo, na alimentação, você é medíocre ou não? Se você não chega atrasado no local, a maioria das pessoas chegam, um percentual informa que a maioria das pessoas chegam atrasados. Então, essas pessoas são medíocres. Se você não tem que ler um livro e não lê, a maioria das pessoas não lê livro. Então, nessa área, você é medíocre. Se você tem que fazer alguma coisa dentro do trabalho e não faz, você naquela área é uma pessoa medíocre. Por quê? Porque todo mundo que é medíocre só faz o que tem que ser feito. Ele não faz nada mais. Nada mais. Então tem áreas na minha vida que eu sou medíocre mesmo. Ainda tá assim, ainda, porque eu ressignifico tudo. Ainda eu sou medíocre. Então, mas na maioria das áreas da minha vida, eu escolho não ser medíocre. Eu escolho não ser essa pessoa que vai ter resultado, quer dizer, vai fazer só o que tem que ser feito. E quando faz, então a gente precisa determinar uma meta, determinar o que tem que ser feito e não fazer o que todo mundo está fazendo. Como assim não fazer o que todo mundo está fazendo? Veja só, existem 2 padrões para a gente seguir, beleza? É um padrão chamado padrão de pobreza e padrão de riqueza. Padrão de pobreza, padrão de riqueza. O que eu quero dizer? Para ser pobre, é só repetir os padrões de pobreza. Para ser rico, é só imitar os padrões de riqueza. Aí você fala, não, se eu imitar só isso, eu vou ser uma pessoa rica. Olha, riqueza, eu acho que a maioria das pessoas pensam que é dinheiro. Mas, deixa eu te falar, riqueza, ela é algo relacionado a conhecimento. Como assim? Conhecimento. Por quê? Porque quando você tem um conhecimento, a riqueza, o dinheiro, na verdade, vamos lá, o dinheiro, ele te alcança. Porém, quando você não tem o conhecimento, você paga para obter o conhecimento ou você continua sem resultado, porque não tem conhecimento. Como assim? Dá um exemplo. Olha, se eu estou dentro de uma empresa e eu quero subir de cargo, ele já está te pagando por aquele conhecimento. Só que agora, se eu tenho, além daquele conhecimento, eu falo inglês, eu falo outra língua, eu já viajei para vários lugares, eu sou formado em algo diferencial. Quando eu tenho um conhecimento aplicado,
certo? Conhecimento só é conhecimento quando se aplica. Conhecimento não é conhecimento quando só se tem. Beleza? A palavra vai falar que a fé sem obra é morta. Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho que aplicar aquilo. Beleza? Então, se você tem um conhecimento e duas pessoas fazem a mesma função, tá bom? Se você faz a mesma função, você é julgado pelo seu diferencial. E qual é esse diferencial? Conhecimento. A Bíblia vai falar que o povo padece por falta de conhecimento. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de network, não é por falta de ler livro, não é por falta... Não, de conhecimento. Então, se a Bíblia fala que o povo padece, padecer é morrer por falta de conhecimento, o que é mais importante? O conhecimento. Como eu faço para obter o conhecimento? Fazendo o que a maioria das pessoas não faz. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão na zona de conforto, são pessoas medíocres. Então, se são pessoas medíocres, eu não vou imitar esse padrão de pobreza. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas milionárias tu consegue assistir hoje no YouTube? Se tu pegar a rotina dela, quantas pessoas milionárias às 6h15, às 6h14 estão acordados fazendo alguma coisa, beleza? Não é somente acordado por acordar. Então, ou eu acordo para aprender, ou eu acordo para ensinar. São as duas coisas. Ou eu acordo para aprender, ou eu acordo para ensinar. Não adianta você acordar cedo se não vai fazer nada. Não adianta você ler um livro se não vai aplicar. Não adianta você comprar um curso se não quer aprender. Não adianta você fazer algo se você não está disposto a mudar seus comportamentos. Não é conhecimento. Não é conhecimento que faz você ter resultado diferente. É ações. É o que eu faço com aquilo que me fizeram. Não é o que eu faço com o que eu tenho, não. É o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Se você quer ter um resultado, se você quer ser uma pessoa acima da média, você precisa fazer o que a média não faz. E a média não quer buscar conhecimento, a média não quer sair da zona de conforto, a média não quer acordar cedo. Por quê? Porque acordar cedo vai de conta dos seus princípios. Acabou dormindo tarde, passando 3, 4 horas, 5 horas numa rede social sem vender. Passou 5 horas na frente de uma televisão maratonando Lúcifer. Que é isso, gente? Lúcifer. Aí eu vou lá e qual 2 aprendizado? Por quê? Porque eu tiro aprendizado de tudo. De tudo eu quero tirar aprendizado. Então, se eu vou agora pegar um exemplo, eu tava aqui ontem, aí a minha esposa fez assim, olha, eu acabei me queimando aqui. Eu disse, você tá bem? Ela, tô bem. Eu disse, o que foi que aprendeu? O que foi que aprendeu? É o que foi que aprendeu. Por quê? Porque se você não aprender nada com o erro que você cometeu, o que é que vai acontecer? Você vai repetir o mesmo erro. Você não vai conseguir sair do lugar. Por quê? Porque você vai ficar preso naquele erro. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer deixar de ser uma pessoa medíocre, eu vou te dar primeiro 3 passos aqui para tu começar a fazer coisas diferentes na questão da mediocridade. Primeiro ponto. Tenha um porquê você acorda. Tenha um porquê. Toda a sua vida tem um porquê. Quando eu tenho um porquê, eu disse, eu acordo cedo por quê? Eu vou fazer isso aqui por quê? Eu vou ler um livro por quê? Por quê? Porque agora eu tenho um motivo. Se você não encontrar o seu motivo de fazer qualquer coisa na sua vida, você não vai mudar seus resultados. Você vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque tem que ser assim. Porque se não for assim, a gente não acaba fazendo. Então deixa eu só pegar aqui. Mas eu tava vendo um negócio aqui. Deixa eu colocar uma música aqui, sabe por quê? Porque quando a gente coloca a música, primeiro que
A gente consegue se conectar com a música e a música se conecta com a gente. Mas, aquilo ali que eu quero dizer é que a gente precisa saber o nosso porquê. Quando a gente entende o nosso porquê, agora a gente vai no quem pode nos ensinar. Quem pode me ensinar a fazer alguma coisa diferente? Quem pode me ajudar dentro da empresa? Você hoje tem um perfil de liderança? Você hoje tem um perfil de estar à frente das coisas? Você tem um perfil de estar realmente buscando melhora ou não? Ou realmente espera que tudo aconteça para depois fazer? Gente, eu trabalhei 5 anos com a empresa de locação. Com a empresa de locação de equipamentos de máquina de construção civil. E lá, o que eu mais aprendi é que quem antecipa governa. Cara, eu pegava as pessoas e quando eu fechava um contrato, eu dizia à pessoa, antes dela levar a máquina, tudo que poderia acontecer. E isso evitava que eu tivesse um desgaste, para ficar cobrando as pessoas depois. Eu mandava vídeo lubrificando a máquina, eu dizia que, olha, se o operador fizer dessa forma, essa operação vai dar errado. Eu fazia todos os passo a passo. E aí sim, eu conseguia ter um resultado diferente. Por quê? Porque as pessoas gostavam de ser atendidas por mim. Porque enquanto um vendia o equipamento, eu vendia a ideia. Então, quando eu vendia a ideia, eu dizia assim para ele, olha, faz dessa forma, faz isso, faz aquilo. Então, eu antecipava. Então, existe lá em tudo na nossa vida existe a preventiva e a corretiva. Preventiva é quando eu antecipo a quebra. Corretiva é quando eu ajeito o que já foi quebrado. Então, muitas vezes a gente só deixa para fazer aquilo quando acontece. E isso é perfil de uma pessoa medíocre. Cara, quantas coisas dá para você? Quantas coisas? Imagina agora. Lista para mim aí, você que trabalha, você que empreende, quantas coisas vocês conseguem antecipar antes de chegar no trabalho? Vocês querem saber o que eu fiz dentro do trabalho? Eu peguei uma agenda e coloquei todas as possíveis perguntas que o meu diretor ou o meu chefe iria fazer para mim. Todas. Eu já saía, um exemplo, antes, eu sempre faço a minha agenda do próximo dia um dia antes. Então eu já durmo com aquilo ali e já vou criando ideias daquilo que eu tenho que fazer. Então eu fiz assim, olha, eu decorei todas as possíveis perguntas que o meu diretor faria. Ele chegava assim e falava, bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia. Aí ele falava assim, olhava para mim e falava, ô Mário, como tá o faturamento? Essa era a primeira pergunta. Já estava no quadro, ele olhava para o quadro que estava assim à vista. Fiz um jeito de deixar à vista. Então olhava para o quadro e todo mundo via o faturamento. Ele perguntava, está atualizado? Segunda pergunta. Terceiro, ele fez, tem alguma mobilização prevista para hoje? E eu dizia, tem essa e essa. Não tem nenhuma. Então ele fez, olha, como está o cliente? Como está a tua agenda de hoje? Vai ter visita? Vai sair para visitar? Então assim, eu conseguia prevenir todas as coisas atrás, todas as coisas que ele ia perguntar. Por quê? Porque eu já antecipava o que poderia acontecer através de pergunta, através de antecipação, de prevenção. Eu não gosto de ser cobrado por aquilo que eu já sei que tenho que fazer. Não, eu tenho que acordar cedo para ler um livro. Eu tenho que acordar cedo para fazer um devocional. Eu tenho que acordar cedo para fazer alguma coisa. Mas e aí? Tu acorda cedo para fazer alguma coisa. Eu tenho que te lembrar? Eu, como teu chefe, tenho que chegar lá e dizer, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Até agora você não fez. Não, gente. Deixe de ser uma pessoa medíocre. A pessoa medíocre, ela precisa dar ordem para executar. Uma pessoa proativa, ela faz antes de pedir e ainda faz a mais do que aquilo que tem que ser feito. Ele faz a mais, ele faz antes de lhe pedirem
e ainda faz a mais do que tem que ser feito. Quantas coisas você está fazendo a mais que não tem que ser feito? Só por você, porque você sabe que pode melhorar aquela ideia, que você sabe que pode melhorar aquela execução, que você sabe que pode melhorar e economizar um dinheiro para o seu chefe. Deixa eu te falar como foi que eu fiz para economizar quase 50 mil reais. Então, eu perguntei, não era nem minha função. Acordei e fiz assim, eu sempre acompanhava o fluxo de caixa da empresa e estava no negativo. Fiz, cara, como é que eu consigo colocar pelo menos no padrão, né, no ponto de equilíbrio? E eu fui atrás de formas. Então eu descobri que a empresa que eu trabalhava era uma empresa que pagava bem, assim, gostava de pagar, nunca deveu a ninguém. Então qual foi a ideia? A ideia era ligar para as pessoas, ligar para os fornecedores, que a conta no tempo era 1 milhão e pouco. E aí, hoje é 17. Então, imagina que daqui a 10 dias um boleto vai ser pago. E eu dizia assim, ou daqui a 15 dias, que é no final do mês, eu chego para a pessoa agora, eu liguei de um por um, ligar de um por um. E quando você liga de um por um, você agora chega para cada cliente e fala assim: olha, eu tenho um boleto de 5 mil reais aqui, de 5 mil reais, para pagar daqui a tantos dias, daqui a 15 dias, isso funciona muito no começo do mês. Então, daqui a tantos dias, tu consegue um desconto para mim se eu pagar ele hoje? Veja, tu consegue um desconto para mim se eu pagar ele hoje? E a pessoa na hora já vai ter mais para esse desconto. Ela vai dizer, rapaz, eu só iria receber esse dinheiro lá na frente, lá no dia coisa. E ele ainda tem a chance de não me pagar. Ele está dizendo que quer me pagar agora para eu dar um desconto a ele. Deixa eu ver aqui quanto é que eu dou. Então, ele vai entre 5% e 10% de desconto. Então, imagina agora que a gente está falando de uma conta de 1 milhão de reais para pagar. 5% já dá 50 mil reais. 10% a gente está falando de 100 mil reais de desconto para aquilo que já teria que ser pago. E aí? Isso foi o que aconteceu. Então, a gente procura fazer, quando a gente é proativo, não somos medíocres, a gente faz muito mais do que aquilo que nos pedem. Porque aquilo que nos pedem se chama isso função, obrigações de funções. Mas o que a gente faz, isso determina muito quem a gente é, aonde a gente pode chegar. Por quê? Porque agora você, independente de quem seja, você vai aplicar e dar o seu melhor. Em quantas coisas tu tá dando o seu melhor? Quantas coisas você tá dando o seu melhor dizendo assim, enquanto a maioria faz isso, eu faço isso. Enquanto a maioria faz X, eu faço 2X. 2X. Eu fico pensando, cara, quantas oportunidades as pessoas deixam. Por exemplo, hoje, as pessoas que estão desempregadas, eu chego num local, as pessoas falam assim, o emprego tá difícil demais. Trabalhar tá difícil demais. Eu fico pensando que em cada lugar que eu vou, as pessoas me dão uma oportunidade de emprego. Depois que eu saí da empresa, eu recebi para mais de 5 oportunidades de trabalhar. Com salário de 3, 4, inicial. 3, 4, já teve um que foi 5, mais comissão. Esse 4 é mais comissão, esse 3 é mais comissão. Então assim, só para eu ir. E eu fico pensando assim, cara, como assim o nosso Brasil, um país cheio de problema, não tem oportunidade? Não, é porque você tá na mediana. É questão do salário mínimo. Salário mínimo é o quê? Faço pouco para ganhar e quero ganhar muito. Eu faço pouco e quero ganhar muito. Quero ganhar muito sem fazer esforço. Já está programado. Já está desenhado isso aí nas pessoas. Então ela acaba que o quê?
que vai fazendo, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, porque fica com mediocridade. E essa mediocridade, ela custa caro. Custa caro, porque depois você vai querer um resultado que você acha que é merecedor. E como você acha que é merecedor, você acaba desanimando. E como você acha que, assim, como você desanima, você deixa de entregar resultado. Quando você deixa de entregar resultado, você entra na zona de conforto. Então fica insatisfeito. Quando você fica insatisfeito, você fica improdutivo. E a raiz da palavra pobre é justamente isso, improdutividade. Improdutividade. Então, quantas pessoas estão perto de vocês que estão improdutiva? Não faz nada mais do que aquilo que tem que ser feito. Nada mais. Então, não seja uma pessoa medíocre. Essa pessoa medíocre, ela vai só estar assim, empurrando com a barriga. Se é para ler um livro, determina que vai ler um livro. Por quê? Porque a maioria nem lê. Se vai determinar que vai fazer exercício, faz exercício, porque a maioria nem faz. Se vai fazer um relacionamento, investir em conhecimento, investe, porque a maioria não investe. Não tem essa, a maioria não investe. A maioria não está preocupada com o amanhã, ela está preocupada com o hoje. Por isso ela deixa de viver o futuro para viver o presente. E você que é inteligente, você deixa de viver o presente sabendo que sua energia ela é dividida em 3 formas: passado, presente e futuro. 100% da sua energia. 10% apenas tem que estar ligada ao passado. Isso é uma biblioteca, na verdade. Seu passado ele é uma biblioteca. Então é só para visitar lá, aprender e devolver de volta. Se você usa o seu passado para justificativa do seu presente, você vai acabar tendo depressão. Porque você está preso lá atrás, você não se acha autossuficiente, automerecedor, você vai ficar preso o que está lá atrás. Agora, quando você também para e faz 20% dessa energia, ela tem que estar determinada ao futuro. É o que eu vou fazer daqui a um tempo, é o que eu vou determinar. Como eu faço para crescer dentro da empresa? Eu preciso do quê? Em quanto tempo? Como eu tenho que fazer? Tudo isso vai determinar o que tu tem que fazer. Agora, quando tu fica parado, esperando que o tempo aconteça, o que vai acontecer? Não, deixa que meu chefe chegue para mim e diga, você merece um aumento. Ele vai chegar. Só quando tu fizer uma pergunta para ele, o que é que eu devo fazer mais para ganhar mais? O que é que eu devo fazer mais para ganhar mais? E a maioria nem tá fazendo isso. A maioria tá parada, dizendo assim, como é aquela música da Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Gente, você determina o caminho que você vai. Você determina as ações que você faz. Por que você tem que deixar a vida levar? Como assim a vida levar? Isso aí é uma... Enquanto ele está deixando a vida levar com o bucho cheio de bebida, você está aí, vivendo a vida dos outros. Não seja medíocre desse jeito. Não pare e queira viver a vida do outro porque o outro tem e você tem que ter. Para fazer isso, você tem que estar disposto a o quê? A pagar o preço. Se você está disposto a pagar o preço, você está disposto a ir para o próximo nível. Só que quando você não está disposto a pagar o preço, como você vai reivindicar alguma coisa? Fala para mim, tem como reivindicar aquilo que eu não pago? É como você entrar dentro de entrar num caixa eletrônico com um cartão e dizer assim, vou colocar o cartão aqui. Aí ele fala, coloca a senha? Eu coloco a senha. Aí ele fala assim, eu quero sacar X dinheiro. Eu quero sacar. Aí o banco de dados vai colher as informações do cartão, pegar os extratos e vai dizer assim, eu sinto muito, mas você não depositou nada. Como assim você quer sacar? Sacar o quê? Então, a maioria das pessoas hoje quer sacar algo, mas ela não quer depositar.
Ela não quer pagar o preço. Mas como eu faço para pagar o preço? Primeiro, encontre o teu porquê. Segundo, tenha uma referência. Tenha uma referência. Ande com quem já alcançou e siga pessoas que já chegou onde vocês chegaram. Vocês acham que as pessoas que você gostaria de chegar, gostaria de ter a vida que ela tem, elas estão nesse momento dormindo ou acordada? Dormindo ou acordada. Então, é muito mais fácil que eles estejam acordados. Vocês sabiam que quem mais produz parece que tem um dia todinho, e quem não produz parece que assim passa o dia dormindo e sempre tem coisa acumulada para fazer, sempre tem algo para fazer, algo para fazer, algo para fazer. Por quê? Porque a pessoa que produz, ela determina o que vai fazer, ela não coloca 10 coisas para fazer. Ela coloca 2 ou até 3. Com tempo para acabar, e coloca objetivo em cada coisa. Um porquê eu tenho que fazer cada coisa dessa, um porquê. E a maioria não alcança simplesmente porque não tem um porquê. Por que eu vou fazer isso? Por quê? Por quê? Por quê? Então, você não é mais um. Aprenda os padrões de riqueza e não os padrões de pobreza. Lembrando que riqueza não está ligado ao dinheiro. Riqueza está ligada a conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aí, ó. A pessoa que eu me inspiro está agora fazendo a live. E você é uma motivação para eu estar aqui também fazendo live. Então, veja como é uma troca de energia. Eu invisto em você e você investe em mim. Sempre tem alguém como referência, principalmente quando essa pessoa está perto. Quando essa pessoa está próxima. A maioria das pessoas, ela precisa ter uma referência. Por quê? Porque tanto uma referência para boa, mas também uma referência para ruim. Como assim uma referência boa e uma referência ruim? Quando você tem uma referência boa, você se espelha onde você quer chegar. Quando você tem uma referência ruim, você diz, olha de onde eu saí. Olha de onde eu saí. Então, porque a gente costuma se comparar às pessoas sem pagar o preço e querer ter aquele resultado. Contrapartida, quando a gente pega uma referência menor, a gente fala, cara, eu já estive naquela condição. Hoje, por exemplo, eu não ensino a quem não quer aprender. Eu não ensino a quem não quer aprender. Eu não vou atrás de ensinar a quem não quer aprender. Eu ensino sobre educação financeira. Então, se eu ensino sobre educação financeira, qual é o meu público? As pessoas que não sabem educação financeira. Se você já sabe educação financeira, se você não, agora você só consegue procrastinar, por quê? A educação financeira está ligada muito, muito ao seu emocional, às suas crenças, aos seus estilos de vida, aonde você quer chegar. Tudo isso é referente ao seu comportamento. As pessoas ensinam como você ganhar dinheiro. Eu ensino você a como fazer dinheiro. Por quê? Porque quem faz, constrói. Quem ganha é sorte, é herdeiro. Eu lembro do tempo que eu ganhei 50 mil reais na Federal. Cara, aquilo é muito difícil de acontecer. A probabilidade, falando assim, é muito difícil. Muito difícil. Então, quando eu ganhei aquele dinheiro, é diferente de quando eu faço hoje esse dinheiro. Quando eu ganhei 50 mil, eu gastei 5 mil reais antes dele chegar na minha mão. Se desse algum erro, eu já tinha gasto o dinheiro. Sem educação financeira. Agora, com educação financeira, o dinheiro ele já chega gasto. Agora ele já chega separado para isso. Se naquele tempo eu não tivesse uma referência de investimento,
eu tinha perdido tudo. Então, ainda bem que eu conheci 2 pessoas no meu trabalho, uma que gostaria de investir, mas não investia, e outra que já investia. Então, eu fui lá e tomo dinheiro. Então, eu vou investir, vou investir, vou investir, vou investir. Comecei a investir. E eu fiz, cara, que massa. É um negócio que vai me trazendo renda todo mês sem eu fazer nada. O nome disso é renda passiva. É quando você tá ali parado com seu dinheiro rendendo e todo mês eles lhe pagam um aluguel chamado dividendo. E esse aluguel chamado dividendo é o que você recebe todo mês. E eu fiquei, mas é só isso. Aí, o meu trabalho era estudar sobre ações, estudar sobre investimento. Enquanto isso, o meu dinheiro já estava rendendo. Tinha ações que chegavam a render 1,5% ao mês. Então imagina agora 1,5% ao mês. Todos os meses. A gente está falando aqui de quase 20% por ação ao ano de retorno. É colocar R$1.000 e vir quase R$200 no ano. Sem você fazer nada. Fazer nada não, né? É diferente. Fazer nada e investir seu dinheiro com confiança. Buscar conhecimento. Porque se eu disser que não fez nada, estou mentindo, estou sendo enganado. Você não é fazer nada. É você escolher ações, é você ter um trabalho, você ter tempo, você ter energia para colocar aquilo ali. E isso sim é muito importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas não fazem. Vocês estão entendendo que mediocridade é o que a média faz? A média das pessoas... A média não. A maior parte das pessoas hoje, elas não investem. Então, se elas não investem, se você investe, você já pode ensinar essas pessoas que não investem. Se você ganha todo mês aquilo ali, ganha mês, você já é diferente de muita gente. Se você hoje consegue, dentro do trabalho, sair de um cargo X para um cargo Y, você teve um aumento de cargo, você já consegue ensinar para outra pessoa como sair de um cargo menor para um cargo maior, como ganhar mais dentro da empresa. E para mim, eu acho que a coisa mais fácil é ganhar uma promoção dentro de um trabalho. Por quê? Porque a maioria só faz o que tem que ser feito. Se a maioria só faz o que tem que ser feito, o que é que eu consigo fazer? O que é que eu tenho que fazer para ganhar mais? Simplesmente fazer só um pouquinho a mais do que aquelas pessoas já fazem. Não é muito, é um pouco. Quando eu chego lá e faço uma pergunta, o que é que eu tenho que fazer mais para ganhar mais? Essa pergunta, ela acaba com qualquer gestor. Seja gerente ou seja o dono do próprio negócio. Quando você chega para o seu gerente e fala assim, olha, o que é que eu tenho que fazer mais para ganhar mais? Ele vai olhar para tu e vai dizer, caramba, esse cara quer trabalhar, então deixa eu ver o que é que tu pode fazer. Vou lá e toma isso. Ele vai tirar a responsabilidade dele e vai colocar para você. Então, teoricamente, quando você estiver pronto, qual é a vaga que você vai alcançar? A vaga de gerente. Então, é bem simples fazer isso. É muito simples. Por quê? Porque a maioria das pessoas não faz. Quando minha esposa, ela trabalha diretamente com o contato com o cliente. Então ela vai em algumas lojas vender. Quando ela vai em algumas lojas vender, as pessoas olham para ela, a gerente das lojas faz assim, você quer trabalhar aqui? Você quer trabalhar? E ela começa a rir e fala assim, já é padrão. Ela fala, eu posso indicar alguém? Ela fala, não, muito obrigado. Eu posso indicar alguém? Na hora eu fico assim pensando, poxa, por que a gente consegue um emprego fácil e as pessoas no mesmo lugar que eu, filha de empregada doméstica, fui criado sem pai, numa família humilde, num bairro da periferia, chegava a comer macarrão com ovo o tempo todo. Minha mãe trabalha desde os 9 anos de idade. Escola pública. Qual é o meu dia? Assim, o que é que tem diferente de mim para você? Ou para essas pessoas? Conhecimento.
Somente isso. Conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu me liberto disso. Faço para ganhar um... Por exemplo, se eu fosse hoje mandar um currículo, sabe o que eu faria se eu fosse hoje mandar um currículo? Eu pegaria a seleção e dizia assim, pode mandar, manda por e-mail. Eu, ao invés de mandar um currículo em PDF, eu mandaria um currículo em vídeo. Como assim? Em vídeo? Quer saber quantas pessoas abrem currículos? A cada 100 e-mails, ele abre no máximo 20. O resto ele passa assim, sem ler. Agora, imagina que tu é o avaliador dos currículos, do e-mail, que tu já acha essa função chata, tu já acha que isso não é... Aí agora, ao invés de ter lá um PDF, muitas vezes mentirosos, com palavras bonitas, tem lá você assim, ó, sentado, com a camisa, postura, respira e fala: olá, tudo bem? Eu me chamo Ronald Romário, eu tenho 29 anos, moro no Recife e gostaria de saber, e o motivo de eu estar aqui é que eu gostaria de estar aprendendo mais com a empresa. É porque eu precisaria ler também o que a empresa fala, o que a empresa faz. Então, olha, eu observei que a empresa gostaria de crescer nesse segmento. E eu quero estar disposto a ajudar. Eu quero estar disposto a contribuir. Olha, eu tenho facilidade em aprender. Eu já trabalhei com o pacote Office. Eu sei editar vídeo. Eu sei fazer relacionamento com o cliente, já trabalhei com vendas, já trabalhei com isso, mas eu estou disposto a colocar isso aqui tudo de lado e começar a aprender com você. Então, olha, eu estou motivado, eu estou querendo ter um resultado junto com a empresa, me vejo daqui a tanto tempo crescendo junto com a empresa, porque a empresa tem um bom potencial para isso. Você está entendendo o que é que acontece? Você está entendendo que só de ter um vídeo, a pessoa que está lá vai ver você diferente. Vai ver você e vai dizer assim: cara, ninguém nunca pensou nisso, esse cara é criativo. Chamou para a seleção. Vem cá. Quando chega lá, tá todo mundo com currículo e só tu com áudio, um vídeo. Tu acha que quem tem mais chance de ficar? Você. Então, para fazer uma entrevista de emprego, todo mundo faz as mesmas coisas. Quando está numa entrevista de emprego, você é o entrevistado ou você é o entrevistador? Como assim? A maioria das pessoas estão programada para responder pergunta e nunca para fazer. A pessoa chega lá e fala: olha, como você se vê daqui a 5 anos? Eu poderia muito bem perguntar assim: olha, o que é que você deseja, o que é que a empresa hoje deseja estar alcançando daqui a 5 anos? Quando ela fala, ela já não está preparada para isso, que a maioria não estão. Então ela ia dizer assim: como assim? Eu estar preparada, a empresa está preparada? Olha, hoje a maioria das pessoas estão realmente fazendo essas perguntas, mas eu quero saber hoje, você que trabalha dentro da empresa, aonde a empresa estaria, qual a visão, missão e valor dentro da empresa? Aí a pessoa vai lá, o entrevistador está sendo entrevistado. E ela fala assim: poxa, se ela não souber, o que é que vai acontecer? Se ela não souber, o que é que vai acontecer? Ela vai dizer lá: eu disse, mas eu estou disposto a contribuir em cada ponto desse aí. Eu estou disposto a crescer junto com a empresa, principalmente crescendo em resultado, crescendo em ética, adaptando a cultura da empresa. Tudo isso eu estou disposto a fazer. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas estão vindo aqui para necessidade. Mas eu não tenho necessidade. Eu estou indo aqui porque eu quero aprender e crescer junto com você. Gente, se eu receber um currículo eu vou estar contratando esse cara, pô. Esse cara ou essa mulher.
Não importa o que ela faz, o que ela não faz. Ela já mostrou um diferencial. Se você é time, veja só. O que mais as pessoas precisam dentro de uma empresa? De uma pessoa que seja sociável. Tá um monte de gente dentro de uma empresa com bloqueio. Um monte de gente medíocre. Um monte de gente medíocre. Fazendo a mesma coisa, querendo um resultado diferente, reclamando do chefe, reclamando disso, reclamando daquilo. Se você é uma pessoa que já faz um vídeo para entregar como currículo, a pessoa vai dizer, poxa, essa pessoa é diferente. Deixa eu ver, deixa eu querer saber mais dela aqui, deixa eu saber mais dela. Sabe por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas hoje elas já fazem a entrevista de emprego online. Então quando você ter esse bloqueio já mostrando um vídeo, a pessoa vai comentar sobre o seu vídeo. É isso mesmo, ela vai comentar sobre o teu vídeo. Então, ela vai dizer, como foi que você pensou nisso? Aí você fala, é porque a maioria das pessoas estão fazendo dessa forma. Eu quis fazer uma forma de chamar a atenção. Ela vai dizer, poxa, é mesmo, e você chamou minha atenção. Então, ela vai comentar, a entrevista vai ser comentada sobre o vídeo. E não uma pergunta chata. Oi, tudo bem? Com que você trabalha? Com que você mentindo de um lado e ela chato do outro. Agora, quando você faz tudo diferente, você fala, poxa, até a entrevista ficou massa aqui. Por quê? Porque o seu exemplo, você tem uma ideia, você vai ser usado como referência, exemplos para outros candidatos. Quando você estiver dentro de uma sala, você vai dizer, tá vendo aquele rapaz ali chamado Romário? Ele fez Vocês querem saber como foi que ele conseguiu a vaga aqui, da seleção e tal, ou a vaga de emprego? Ele fez um vídeo explicando o currículo dele. A pessoa vai ficar assim, como assim, pô, o currículo dele? Ele não mandou o PDF não, o cara faz, não. Ele mandou um vídeo mostrando o que ele faz, quais os pontos fortes dele, quais os pontos fracos, a pessoa que é perfeccionista, o que ele acha de perfeccionismo. Cara, tudo isso. Olha aí, ó. Sobre a parte do currículo, você já vai estar na frente dela e se tornar uma pessoa interessante, diferente. Exatamente. Você quando faz pergunta, gente, aprenda a fazer pergunta. Eu conheci um cara quando eu estava servindo na igreja, e ele falou assim pra mim, ele fez, eu já li a Bíblia mais de 8 vezes. E quando eu fiz algumas perguntas a ele, aí enquanto o culto, aí ele falou assim, quando terminou, ele falou, olha, ninguém nunca fez isso comigo. Ninguém nunca fez isso comigo. O que é que você tá... eu vou te dar a chance de você se voltar atrás, se redimir e deixar essa linha que você tá indo, de competição comigo e tal, não sei o que, de fazer pergunta. Bem amigável, tá bom? Não tem discussão não. Mas assim, foi engraçado que ele falou assim... Eu venho com 3 perguntas, vou fazer umas perguntas para tu, para ver se tu sabe mesmo da Bíblia. Aí ele falou, olha, quem foi os 3 homens citados na Bíblia que matou um leão? Aí eu parei com ele assim, eu fiz, cara, quem é uma pessoa que vai na Bíblia cheia de promessa e vai atrás de quem matou o leão? Então assim, ele ficou parado assim, ele fez, você é muito enrolão. Eu disse... Não, me fala coisa boa, pô, assim, promessa, princípios, valores, histórias, mas... Aí isso eu fazia pergunta a ele, pergunta. Quando ele me fazia uma pergunta, eu fazia uma pergunta na pergunta dele. E ele ficava assim parado, ele ficou, poxa, como assim? Eu disse, você está acostumado às pessoas responderem. E eu não sou uma pessoa que responde, eu sou uma pessoa que faz pergunta. Quem fazia pergunta, Romário, o tempo todo? Uma referência até hoje na minha vida chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando as pessoas chegavam perto dele com malícia, com má intenção, ele falava assim, olha, o que foi que Moisés falou? Olha, se você que estiver sem pecado, atira a primeira pedra.
Aí fala, ninguém vai mandar, ninguém vai atirar, tudo era pergunta, pergunta. Vocês, mestres da lei, por que vocês fazem isso? Vocês acham que estão certos? Enfim, tudo que Jesus fazia era pergunta, 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 pergunta. E o que eu e você está o tempo todo afirmando? Por que eu e você estamos o tempo todo afirmando? Gente, quando a gente faz pergunta, a gente acessa coisas que não consegue acessar. Quer começar um projeto, qualquer coisa do zero, faz a primeira pergunta. Faz assim, o que eu devo fazer? Pega um papel assim, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Automaticamente eu sei que já veio na sua memória, porque quando você faz pergunta, o seu cérebro é obrigado a acessar as coisas ocultas do subconsciente que você já aprendeu. Não tem como ele acessar coisa que você não aprendeu, tá bom? Então ele vai acessar, buscar a memória, aquilo que você já aprendeu e vai dizer, para você começar um negócio, você precisa fazer o quê? 3 coisas. Uma coisa, você primeiro tem que saber o que é que você tem que fazer. Então ele vai te respondendo. Te respondendo. Só que agora quando você quer afirmar... Eita, tá travando. Algum mais aí tá travando? Deixa eu ver aqui. Júnior, meu querido, você tava aqui bem pertinho de mim, rapaz. Bem à frente. Voltou? Aí tá travando, sabe dizer se tá travando? Voltou. Então, eu esqueci a linha de raciocínio. Onde foi que eu tava? Lembra onde foi que eu tava? Olha, o Júnior, ele viajou 400 quilômetros para vir a um evento de inteligência emocional aqui na Igreja do Amor. E o cara é uma referência e tal, não conhecia ele, nunca conheci, quer dizer, eu não sabia quem ele era. A minha esposa, ela gostou muito que ela é dessa parte de inteligência, na parte de desenvolvimento pessoal, e teve muitas crenças e tal, teve muitos ressignificação, e ela pegou muito aprendizado. Uma das coisas que eu falei para ela, eu fiz, olha, quantas pessoas tu conheceu? E ela falou, poxa, nenhuma e tal. Eu disse, rapaz, lembra, eventos é para fazer network. Sim, na parte de fazer pergunta. Aí, valeu. Aí, quando eu fui nesse evento, faz pergunta, faz relacionamento. Por quê? Porque quando tu faz relacionamento, tu acessa agora uma ideia diferente daquela pessoa que está com a mesma visão. Por exemplo, quando você vai para um evento, várias pessoas de vários segmentos diferentes, elas estão ali. E uma ideia dela, ela pode mudar o teu negócio. Uma ideia dela, uma visão que ela tem. É mais fácil ter visão de quem está no operacional de quem está no estratégico. Porque o estratégico é o resultado de quem está no operacional vindo para o tático e do tático para o estratégico. Então ele vai, ao invés de ele criar, quem está no estratégico, ele vai corrigindo, sempre corrigindo essas duas áreas. Então sempre quando tiver em relacionamento, em evento, aí quando eu vi, um exemplo, a minha esposa tinha ido, eu não sabia que era aqui na frente. Então eu fiquei viajando, um exemplo, eu disse a ela, não, ela foi-se embora, eu acho que foi na cidade e tal. Aí, quando eu vi só depois que ela postou a foto, aí tinha a questão do dízimo embaixo, falando Igreja do Amor. Eu falei, eita, poxa, tá aqui. Aí eu lembrei de Júnior, que Júnior tinha dito que ia viajar 400 quilômetros para fazer um evento de investir, na verdade, investir em conhecimento, iria levar o filho dele. E, cara, como isso é importante. Fazer o que a maioria não está disposta a fazer. Fazer o que a maioria não faz. Fazer o que tem que ser feito. Se você fizer só um pouquinho a mais, você já é fora da média. Porque a média não quer ganhar muito sem fazer nada. E o 1%, o 10%, ele quer fazer, ele faz muita coisa, por isso a consequência é muita coisa. Foi mesmo. E teve a coincidência da foto. Ela sentou 2 cadeiras à frente dele.
E quando ele mandou a foto, eu falei, oxê, a foto tá bem parecida aonde a minha esposa tava. Aí quando eu li a foto dele, tinha ela. Aí eu, rapaz, que coincidência. E não deu tempo, porque na sexta-feira, às 10 horas, eu jogo bola. Então tinha um rapaz até que tava lá, e eu tirei ele de lá da igreja e a gente foi jogar bola. Se não tinha ido lá, rapaz, lhe cumprimentar aí, dar um abraço aí, sentir a energia e a gente trocar um papo bem legal. Mas fica pra próxima aí e a gente usa isso aí como já sabe onde é, então só atravessar a rua agora e a gente vai pra isso, tá bom? Mas é isso, gente. Eu tava falando sobre perguntas, então quando você faz pergunta, você acessa coisa diferente. Se você é uma pessoa que responde, ou só ouve, você acaba que não tira suas dúvidas. Por quê? Porque eu tenho um mapa mental, você tem outro mapa mental, você tem um comportamento diferente do meu. Então, como você tem um comportamento diferente do meu, eu tenho que entender o que é que você está enxergando daquela mesma situação. Como eu sei que... Como eu vou saber o que você está enxergando daquela situação? Quando você dá a sua opinião. Dizendo assim, rapaz, eu queria começar a investir, mas não dá. Eu queria investir em conhecimento, mas não posso. O que é que eu devo fazer para deixar de ser uma pessoa medíocre? O que é que eu... O que é isso? Olha, Vanessa botou assim, ó. Tenho um problema em fazer pergunta. Eu travo. Começa pela simples palavra. Como? Como eu faço isso? Como buscar isso? Como ter resultado tal? Como me conectar com pessoas? Como fazer pergunta? Como? O como, ele vai te mostrar como você vai fazer. Então, eu também, veja só, você me vê fazendo live hoje, parece que eu sou uma pessoa destravada. Hoje, com certeza, sim. Mas por muito tempo da minha vida, eu era pessoa, como eu já falei, eu sentava lá atrás, que era para o professor não me ver e me fazer uma pergunta. Então eu era gago, meu pai é gago, meu tio é gago, meu avô era gago. Então tudo isso aconteceu. E aí? Chega lá e faz. Como eu devo fazer isso? Como eu devo fazer isso? Qual a forma de fazer isso? Tá entendendo? Como ou qual? Primeira coisa, a pergunta poderosa. É qualquer pergunta que você faz na primeira. Depois da primeira pergunta, existe uma resposta, a pergunta em cima dessa resposta. E agora você cria um diálogo com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, não queira ser perfeito naquilo que você não faz ainda. Mas faça com excelência tudo aquilo que você sabe. Olha aí, ó. Estou em busca de conhecimento para destravar todas as crenças mentais, coisas que me travam. Lista ela. Listar coisas que me atrapalham, pessoas, ambientes, lugares, né? Aí vem o que mais? As pessoas estão acostumadas a conviver com pessoas da infância. Deixa eu te falar, pessoas da infância, ela te trouxe até aqui. Se você quer passar para o próximo nível, tem que deixar essas pessoas de lado. Como assim deixar essas pessoas de lado? Mas eu amo essas pessoas e é por amor a ela que você vai fazer isso. É por amor a ela. Se você não fizer isso por amor a ela, acaba que fica travado você e ela. Eu vou te contar uma história de um pai, um filho e um salva-vida. O que acontece? O pai, o filho e o salva-vida. Um momento, o seu pai estava com o seu filho. O seu filho não sabia nadar e o seu pai também não. O seu pai, por um momento, se distraiu e o seu filho começou a se afogar. O seu pai, pensando emocionalmente e não racionalmente, chegou e falou assim: eu tenho que salvar o meu filho porque o meu filho está morrendo. Na questão de querer salvar o filho, na preocupação, na ansiedade, em tudo, ele foi para o mar, pulou e tentou salvar o seu filho. O que é que aconteceu? Morreram os dois. Morreram os dois. Qual a moral da história?
Se você não sabe fazer algo, se você não está preparado para aquilo, se outra pessoa está passando por um... Se uma pessoa está passando por um momento difícil, você tem a opção de chamar essa terceira pessoa, que ela está preparada para aquilo. Se ele sai da água e vai chamar o salva-vida para salvar o seu filho, a chance de os dois viverem era muito grande. Porém, ele decidiu agir com a emoção. Então, quando ele agiu com a emoção, ele foi e morreu os dois. O que é que eu quero dizer, mais uma vez, é que não adianta você querer fazer algo pelos seus amigos, pela sua família, pelo seu cônjuge, se você não faz por você. Se você não está preparado para aquilo. Então, quando você está preparado para aquilo, você agora faz, como assim? Eu vou fazer diferente? Não, eu vou me preparar, eu vou chegar no local por eles, e depois que eu chegar nesse local por eles, eu amo tanto eles que ele agora vai me ter como referência e vai sair tudo eles da zona de conforto. Pergunta a teus amigos hoje, a todas as pessoas que andam contigo, falando assim, olha, vamos parar 6 meses e estudar uma coisa para dar certo na vida e ver quantos dos teus amigos vai fazer. Quantos dos teus amigos eles vão sair dessa zona de conforto e vai dizer assim, tamo junto. 6 meses. Aí a pessoa pode fazer até uma pergunta, e se der errado? Aí tu fala, se der errado a gente volta para onde estava. Mas deixa eu te fazer outra pergunta, e se der certo? Entendeu? Então assim, a gente trava muito no, e se der errado? Se der errado. Beleza, se der errado, a gente volta para onde estava. Mas, e se der certo? Se der certo, imagina um ano fazendo a mesma coisa. Você que trabalha, assim, todos os dias, você que sai, você não já sabe o que tem que fazer no seu trabalho? Por quê? Repetição gera perfeição. Repetição gera perfeição. Se eu faço aquilo todos os dias, eu fico tão bom naquilo que eu domino. Agora, se eu deixo de fazer um dia só, faço um dia sim, um dia não, a constância faz com que eu perca a excelência. A falta de constância faz com que eu perca a excelência. Eu perdendo a excelência, eu perco a motivação. Então, quer ajudar alguém? Chega primeiro. Quer saber se aqueles amigos é pro teu próximo nível? Faz essa pergunta a eles. Diz assim, olha, eu tô querendo mudar de vida, cara. Eu tô querendo dar um boom aí na minha vida. O que é que tá comigo nisso aí? Tô. Então, vamos fazer um plano de ação e vamos agir aí 6 meses, 1 ano, só nisso aqui, focado nisso aqui, focado nisso aqui, focado. A gente vai tirar todas essas distrações, tudo que nos atrapalha e vai colocar pressão nisso. Energia. E se a pessoa disser, e se der errado? Aí tu fala, se der errado a gente volta pro mesmo lugar. Mas e se der certo? Se der certo. Aí tu vai ver a potência que vai acontecer, se der certo. Então, primeiramente, a maioria não vai querer fazer isso com você. Então, essas pessoas desconectam. Não, mas... corta o cordão umbilical. Uma mãe, um filho quando nasce na mãe, ela ama tanto ele que tá colado junto com o cordão umbilical. Tá assim, ó, nasce assim, ó. Mas para ele viver uma vida boa, o que é que tem que fazer? Cortar o cordão umbilical. Então, corta esse cordão umbilical. Não deixa que tua vida continue medíocre simplesmente porque tem pessoas medíocres ao seu lado. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você está preparado para continuar dessa forma com essas 5 pessoas, quantas dessas pessoas te impulsionam a você ser a sua melhor versão? Quantas pessoas, quando você está fazendo coisa medíocre, ela te chama a atenção e diz assim, olha, é hora de mudar de vida, cara, acorda pra vida, bicho, tu já tem 30 anos, tu já tem 40 anos, já tem 20 anos e tá aí sem trabalhar, vivendo nas custas da tua família, o que é que tá acontecendo? E é isso, se uma pessoa falar isso pra você,
Qual é o seu comportamento? Eita, eu não gosto mais dessa pessoa, essa pessoa me julgou. Provérbios 12 vai falar: quem ama a instrução, ama o conhecimento. Quem odeia a repreensão é um estúpido. Isso é muito forte. Quem odeia a repreensão é estúpido. Deixa eu só confirmar aqui, mais 12, Provérbios 12:1. Olha, uma versão vai falar é tolo. Quem odeia a repreensão é tolo. Em outra versão, na Almeida Corrigida Fiel, vai falar que mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então, gente, se quem odeia a repreensão é estúpido, quando a pessoa te chama a atenção, quem é você? Um sábio ou um tolo? Um sábio ou um tolo? Então, para encerrar, já estamos aí com mais de 1 hora de live. Se depender de mim, eu fico aqui o dia todinho. Mas não seja uma pessoa medíocre. Quero concluir aqui agradecendo vocês que estão aqui comigo. Não seja uma pessoa medíocre. Seja uma pessoa fora da média. Seja uma pessoa que busca resultado diferente. Quando você busca resultado diferente, você vai ter sim, ideias diferentes. Quando tem ideias diferentes, tem atitudes diferentes. Quando tem atitudes diferentes, vocês vão ter resultado diferente. Então, que nesse dia de hoje já é o melhor dia da nossa vida, já estamos na melhor semana da nossa vida. Coloca uma meta para tu alcançar, uma meta que tu nunca alcançou. Fala assim, eu vou colocar toda a energia que eu puder nessa semana. Sabe por quê? Porque você não sabe nem se o amanhã vai chegar, você só tem um hoje para fazer o que tem que ser feito. Então, mete bala nisso aí. Coloca um foco, um objetivo, um alvo. Pega toda a tua munição, toda a tua artilharia e faz de tudo para chegar nesse objetivo. Fechou? Tenha um ótimo dia. Começa a fazer tudo aquilo que tem que ser feito para alcançar o resultado que as pessoas medíocres não alcançam, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Amanhã estaremos de volta aqui com um novo tema, um novo conhecimento. Então a gente vai estar junto aí aprendendo mais ainda, que vocês continuem assim fazendo, adquira o conhecimento. Eu digo que o conhecimento ele é como se você estivesse num bote. O bote é você estar dentro de um bote e tem 2 lemes. Esses 2 lemes, esse leme é chamado leme do conhecimento, certo? E esse aqui é o leme da prática. Se eu fico só com conhecimento, eu começo a girar. Se eu fico só com prática, eu continuo girando, só que em sentido contrário. Agora, quando eu pego o conhecimento e aplico, você chegará no outro lado mais rápido do que você imagina, porque a pressão só é no começo, é para sair. Seja no avião, seja no leme, seja na bicicleta, seja qualquer coisa. Qual é a marcha de força? É sempre a primeira marcha. Porque é para sair, para tirar da zona de conforto. É o que dói mais. É quando você tem que sair daquele lugar. Então é hora de sair, botar a marcha, mete marcha, vai-te embora em busca do que é seu. Porque o que é seu, só você pode alcançar. Amo vocês, tamo junto até depois do fim. Amanhã estamos de volta aqui às 6 da manhã para estar aprendendo mais sobre como não ser uma pessoa medíocre, mas estaremos com um tema novo aí, um tema escolhido por vocês para colocar pressão e começar a ter resultado nisso aí, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã às 6 horas. Tamo junto, meu líder, te amo. Até amanhã.